paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2019. Estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos a sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a 6ª lição desta revista, cujo título é A Igreja Atual e Alguns Desafios. Antes de iniciarmos esse estudo, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Senhor, eu te peço neste momento em favor deste irmão e desta irmã que está me ouvindo agora, para que Tu venha nos dar entendimento da Tua palavra, para que Tu venha, Senhor, nos revelar a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal, nos livra dos escândalos e faça de cada um de nós uma coluna forte na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui mais uma vez agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal. Continue conosco, deixe aqui o seu like, o seu comentário, pois isso é muito importante para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhe com outros irmãos, porque o nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber sempre os vídeos em primeira mão e vamos para a nossa lição de hoje. Lição 6, a Igreja Atual e Alguns Desafios. O texto áureo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. E assim diz a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que não deve haver na igreja nenhum tipo de discrepância entre fé e prática, pois o verdadeiro discípulo de Jesus vive aquilo que prega. Os textos de referência de hoje encontram-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, segunda carta a Timóteo 3:1, segunda carta a Timóteo 4 e versículos 3, 4 e 5. E assim diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amados, o primeiro objetivo desta lição é explicar o que é a pós-modernidade. Atualmente estamos vivendo na era denominada pós-moderna. Como o termo mesmo diz, se trata do momento que sucede o período moderno. Durante o período de 1450 a 1550, houve a transição da idade medieval para a modernidade. O desenvolvimento do humanismo no Renascimento permitiu o florescimento de um pensamento crítico e individualista. Ser moderno, segundo os intelectuais dos séculos XV e XVI, era estar em sintonia com os avanços das ciências e das novas mentalidades. Era não mais acreditar apenas na transcendência, ou seja, na divindade, mas também na materialidade e individualidade do ser humano. No final do século XIX até a primeira metade do século XX, ser moderno era acreditar no progresso humano,
seja por revoluções que derrubariam o modo de vida estabelecido, seja pelo mero avanço tecnológico. O mundo e o futuro pareciam sob controle. Havia um lugar para Deus naquele mundo, mas o homem agora exigia também o seu espaço de liberdade para aprender, crescer, enriquecer, descobrir novas verdades. Entretanto, a relação entre um momento histórico, modernidade, e o outro, pós-modernidade, não é apenas temporal ou histórica, mas também conceitual e cultural. Ou seja, a pós-modernidade não é apenas um período que segue a modernidade, uma época que trouxe a reorientação cultural em que os homens trocaram a compreensão corporativa, religiosa e medieval da vida por uma visão individualista, secular e moderna. A pós-modernidade é um período que rompeu com o modo de pensar, viver, valorizar e se organizar na época da modernidade. Tópico 1: a era atual. A era na qual estamos vivendo, chamada pós-modernidade, questiona tudo o que antes era aceito e tido como certeza e verdade. É um período no qual vemos a desconstrução dos valores éticos, morais, espirituais, familiares que nos foram ensinados pelos nossos pais. Notamos isso nas mais diversas situações do cotidiano, como na criação dos filhos, nas palavras e ações das pessoas, nos conceitos e valores discrepantes com a moralidade bíblica, na educação, no meio social, político, econômico e etc. Apesar do avanço da ciência, nossa sociedade, tão cheia do conhecimento, está gradativamente sendo moldada e aprisionada em massa pelos padrões mundanos, tecnológicos e midiáticos, como um produto em prisões da linguagem e máscaras de poder. Essas ideias que desconstroem os valores estão presentes nas famílias, nas escolas, universidades, nos livros, na televisão, nos filmes, nos jornais e revistas e até mesmo dentro de muitas igrejas, causando comportamentos egocêntricos e totalmente desprovidos de respeito e amor ao próximo. As famílias têm sido cada vez mais bombardeadas pelos novos paradigmas, o que tem causado uma total desestrutura que a cada dia se reflete maleficamente na sociedade como um todo. Na era atual, é comum chamar o errado de certo, o ruim de bom, o prejudicial de sem problemas, o pecado de liberdade e aceitar tudo o que promova a satisfação física e também do ego, onde cada um considera certo aquilo que aprova, independentemente da aprovação ou reprovação de Deus através da sua palavra. Já houve um tempo semelhante a esse na história de Israel e podemos seguramente dizer que não deu certo. Encontra-se em Juízes, capítulo de número 21, versículo 25, onde lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Imagine você, o que o povo de Israel, sem comunhão com Deus e sem um rei para governar, fez de maldade e desobediência a Deus naqueles dias. Cada um fazia e defendia o que considerava certo aos seus próprios olhos. Naquela época houve a necessidade de Deus levantar os juízes para orientar o seu povo. Juízes 2, 10 ao 23. E posteriormente foi necessária uma punição severa para que aprendessem a viver de acordo com a vontade do Senhor quando foram levados cativos para a Babilônia. O afastamento de Deus e da sua palavra trouxe sérias consequências para o povo de Deus naquele tempo, assim como também estamos vendo na era atual. É necessário compreender o que ensina a pós-modernidade para poder combater aquilo que é contrário às Escrituras e, ao mesmo tempo, comunicar a palavra de Deus de forma eficiente para esta geração.
É importante lembrarmos que o momento é marcado pelo rompimento das fronteiras sociais, desconstrução do sistema, quebra de tabus, nova moralidade, novos critérios éticos e a destruição dos sistemas de valores presentes nas gerações passadas. Neste novo contexto, não existem absolutos. Na religião, por exemplo, o pluralismo nega que a salvação tem um só caminho, afirmando que tem diversos caminhos, e diz que nenhuma religião tem o direito de se achar a única dona da verdade. E isso eles incluem o cristianismo. Para o pensamento pós-moderno não existe verdade absoluta, pois a verdade é relativizada. A religião se tornou privada porque isso significa liberdade. A nova geração é uma geração sem conteúdo, sem profundidade, que preza o hedonismo, o narcisismo e tudo que é contrário à palavra de Deus. Tem prazer no efêmero, nada de sentimento de culpa e nada de valores permanentes. O ser humano contemporâneo está fragmentado, inseguro quanto ao seu futuro. Ideologicamente, está órfão de valores espirituais e esfomeado diante das várias opções oferecidas. E é nesse contexto de total desconstrução dos valores éticos, morais e espirituais que a Igreja encontra os maiores desafios para cumprir a sua missão de evangelizar o mundo, conforme Marcos 16,15. Subtópico 1.1. O pós-modernismo. O movimento pós-modernista vem acontecendo desde o fim do modernismo e é uma expressão usada para designar as mudanças que a ciência, as artes e a sociedade sofreram após o modernismo, caracterizado pela disseminação dos meios de comunicação e da informática, além da influência do universo digital e do apelo consumista. O pós-modernismo é um processo ainda em desenvolvimento, que cultua a individualização, a liberação dos medos e preconceitos, além da liberdade de expressão, da tecnologia e da facilidade da comunicação. Isso tem causado uma verdadeira crise de modelos, paradigmas e valores na sociedade que passou de uma cosmovisão centrada em Deus para uma cosmovisão centrada no homem. Como cristãos, a nossa visão de mundo deve ser feita através das lentes da fé e dos propósitos de Deus. Os valores ensinados na Bíblia Sagrada são contrários à cultura e à cosmovisão de uma sociedade não cristã. Daí a necessidade que temos como filhos de Deus de confrontarmos e discernirmos os valores arraigados na cosmovisão do mundo pós-moderno, com o que nos ensina a palavra de Deus, e resistir à tendência de sermos absorvidos nas modas, filosofias, modismos, doutrinas e até mesmo leis da cosmovisão do pensamento humano. O comentarista destaca neste subtópico o aumento das religiões de cunho naturalista, que, entre outras coisas, acreditam que o indivíduo é mero produto da hereditariedade e seu comportamento é fruto do meio em que vive e sobre o qual age. Ele cita aqui também o relativismo, uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, morais e culturais sobre o que se considera verdade. O hedonismo, que também tem crescido muito ultimamente, consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. O pragmatismo religioso prega apenas o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir da palavra de Deus, como a teologia da prosperidade e outras que afastam as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Temos visto também o crescimento do ateísmo, onde as pessoas declaram que não existe Deus, e o gnosticismo,
que induz ao sincretismo religioso e suas heresias, rejeitando o genuíno evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo advertiu o jovem Timóteo acerca de um período que ele mesmo classificou como tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1. Tal época seria caracterizada pela completa anulação dos valores humanos mais nobres, bem como àqueles que foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5. Apesar do texto bíblico ter uma audiência imediata para aquela época, ele igualmente aponta profeticamente para o futuro, para os nossos dias. Vejamos agora a atualidade do questionamento do salmista, no Salmo de número 11, versículo 3. Quando os fundamentos se corrompem, o que os justos podem fazer? Diante do que estamos vivendo atualmente, constatamos sem sombra de dúvidas que os fundamentos estão sendo transtornados, mas a grande questão é: o que podemos fazer? O apóstolo Paulo nos dá uma resposta clara e prática em Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Vejamos esse versículo na versão da Bíblia King James. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo adverte que o cristão não deve tomar a forma deste sistema mundial com suas concepções de sucesso e glória, maldades e corrupções, conforme Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 4, mas permitirmos que uma transformação se processe em nossa vida. Não tomar a forma ou entrar na forma não é necessariamente ser reacionário. Implica não aceitar acriticamente o que nos é imposto pelo sistema pecaminoso da sociedade. A recomendação paulina não se encerra na negação e na resistência de amoldar-se às estruturas deste século, mas avança instruindo que devemos transformarmos-nos pela renovação do entendimento, ou seja, fazer uma manutenção constante em nossa visão de mundo cristã, a fim de conhecer ou distinguir qual é a vontade de Deus. O cristão deve viver no presente século com a perspectiva da era de Cristo, época em que estaremos com o Senhor por ocasião do seu glorioso retorno. Assim, devemos viver aqui e agora como cidadãos do céu e herdeiros do reino no mundo por vir. 1 Coríntios 1:20, 2:6, 3:18, 2 Coríntios 4:4. Subtópico 1.2. Principais mudanças do século XXI. Como vimos no subtópico anterior, vivemos em um mundo socialmente diferente e muito mais complexo do que viveram nossos avós e mesmo nossos pais. Alguns fenômenos em especial marcaram as diferenças entre o nosso século atual e o século passado. Uma das características marcantes dessa transformação mundial está exatamente no conceito de sociedade. Vivemos em um mundo onde as fronteiras, se ainda são físicas, não constituem mais obstáculos para o intercâmbio cultural, comercial e mesmo humano da sociedade. Esse fenômeno tem o nome de globalização, que na verdade não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Com isso, há uma grande troca de costumes e hábitos culturais, sociais e até religiosos, visto a sede característica da sociedade pós-moderna por culturas alternativas. A escalada do terrorismo, a partir dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de novembro de 2001, marca a evidência dos grupos armados islâmicos ou correlatos que começam a ameaçar a sociedade judaico-cristã ao tentar impor seus valores distorcidos e bárbaros. A grande expressão, a partir do ano de 2014, foi o aparecimento do Estado Islâmico com seus métodos absolutamente cruéis e sanguinários. A queda dos regimes totalitários, as ditaduras do século passado, tais como União Soviética, o enfraquecimento de Cuba,
A deposição do regime de Muammar Gaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque são alguns exemplos de que esse tipo de governo despótico não se sustenta por si mesmo, a não ser através da força armada. Assistimos nos dias atuais aos últimos estertores do regime ditatorial da Venezuela. Houve também um aumento das epidemias, o surgimento de novas patologias infecciosas, tais como a dengue, a zika, a chikungunya, além do surgimento de novas cepas de gripes com modificações do vírus influenza, causando muito sofrimento e até mortes. No campo científico, a pesquisa e o avanço da tecnologia, dos sistemas de inteligência artificial, da astronáutica, da física, da biologia e de outros campos da ciência são mais evidentes nos últimos 20 anos do que nos séculos passados. No campo social, ético e religioso, as mudanças nos paradigmas até então aceitos pela sociedade judaico-cristã começam a deturpar os conceitos da família tradicional, além de destruírem paulatinamente os conceitos éticos e sociais, tornando a humanidade uma massa sem freios morais. Em plena era da globalização e multiplicação do conhecimento e informação, estamos vivendo o que profetizou o profeta Daniel. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo de número 4. Subtópico 1.3. O mundo. Neste subtópico, o comentarista destaca o posicionamento ou a oposição do mundo como sistema e como pessoas individualmente a Deus, o Criador de todas as coisas. Por não conhecer o grande amor de Deus, revelado em seu Filho amado, Jesus Cristo, conforme João 3,16, o mundo, caracterizado por uma sociedade corrompida e influenciada pelo mal, tem rejeitado o Evangelho da salvação, rejeitado seus valores e perseguidos os cristãos em todas as épocas, constituindo-se inimigo de Deus e do seu povo aqui na terra. A palavra do Senhor nos diz que estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Cabe a nós cristãos cumprirmos a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5, 13 e 14, e anunciarmos a toda a humanidade perdida que existe uma esperança de salvação, e esta somente através do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, Apocalipse 19, 16. O segundo objetivo desta lição é citar os desafios da igreja primitiva. Tópico 2. Os desafios da igreja. Neste subtópico, o autor destaca que alguns desafios atuais já foram confrontados pela igreja primitiva, só que agora possuem uma roupagem moderna e sedutora, que não passa de engodo. Subtópico 2.1. O antinomismo e o relativismo. A Bíblia Sagrada nos diz que, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Sabemos que Jesus Cristo é a revelação do amor e da graça de Deus para a humanidade e que Ele mesmo veio ao mundo para cumprir a lei, conforme Mateus 5,17, e dar a sua vida para nos resgatar, nos reconciliar com Deus. Mateus 20, 28, Efésios 1, 7, 1 a Pedro 1, 19. Existem em nossos dias falsos mestres que distorcem a palavra de Deus, fazendo mau uso da liberdade que há em Cristo Jesus e ensinando heresias em nossas igrejas, como o antinomismo. Segundo a Enciclopédia de Ciências Religiosas, o antinomismo é a teoria contrária ao princípio da lei. O Dicionário Teológico CPAD diz que literalmente significa contra a lei, doutrina que assevera não haver mais necessidade de se pregar nem de se observar as leis morais do Antigo Testamento.
Ou seja, em outras palavras, essa teoria defende as atitudes libertinas, imorais ou licenciosas da prática da iniquidade. No antinomismo não há normas. Nos tempos da igreja primitiva, os que erroneamente aceitavam tal pensamento acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos, interpretando erradamente o que está escrito em Romanos 5:20. Antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6:1. A resposta é não. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro em todo o capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Infelizmente, o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro de muitas igrejas evangélicas. Já o relativismo moral é a corrente de pensamento humanista que ensina a inexistência de normas, verdades e moral procedentes da vontade absoluta de Deus. Para o relativismo, por causa da verdade ser relativa ou relacionada a alguma coisa ou fator, as verdades e preceitos nunca são absolutos, e sim relativos, variando de acordo com o ambiente social a que o indivíduo se situa. O relativismo moral prevalece na sociedade desde a antiguidade. Veja Isaías capítulo 5, versículos 20 ao 21. Essas são doutrinas venenosas que negam as verdades bíblicas e erroneamente faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à sua palavra, utilizando expressões relativistas como "isso não tem nada a ver", para justificar as práticas pecaminosas em desacordo com os ensinamentos do Senhor Jesus e devem ser rejeitadas pela igreja por cada um de nós cristãos. Temos que entender que os padrões morais e espirituais de Deus não mudam. O pecado, o que era pecado na época da lei, continua sendo pecado hoje. E que existe sim uma verdade absoluta, conforme está escrito. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Subtópico 2.2. A imoralidade e o hedonismo. A prática da imoralidade é condenada por Deus desde os primórdios da humanidade. Na Bíblia existem muitas advertências contra atitudes imorais e prostituição. A imoralidade é uma ofensa para Deus porque Ele é santo e exige do seu povo a santidade. 1 Pedro 1,15, Levítico 19,2, Hebreus 12,14, 1 aos Tessalonicenses 4,7 e etc. Por esse motivo, Deus se alegra quando as pessoas obedecem à sua palavra, fogem da imoralidade e vivem dignamente para a sua glória. Conforme já comentamos no subtópico 1.1 desta lição, o hedonismo é centrado na busca pelo prazer, não considerando o pecado como tal e induzindo a sociedade às práticas libidinosas e condenáveis pela palavra de Deus. Subtópico 2.3. O mercantilismo da fé e o consumismo desenfreado. Na sociedade pós-moderna, muitos são impelidos, principalmente pelas propagandas divulgadas pela mídia, pelo rádio, TV, internet, a comprarem aquilo que realmente não necessitam, mas querem o objeto de desejo porque os outros o têm, mesmo que compre e depois nem use. Os profissionais do marketing aproveitam-se das datas comemorativas para induzirem as pessoas a comprarem, tais como a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Natal, Black Friday, Dia do Consumidor e tantos outros dias que inventam para incitar as pessoas ao consumo. Sem contar nas propagandas de produtos alimentícios que fazem mal à saúde e desmotivam a prática de uma boa alimentação. O pior do consumismo é que muitos acabam valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais. Mateus 6, 19 ao 21. E não poucos acabam se endividando sem necessidade, seduzidos pelo crédito imediato
esquecendo-se de que também conseguiu contrair uma dívida imediata, que pode estar totalmente fora do seu orçamento, vindo causar uma tribulação desnecessária. O cristão deve ter equilíbrio em suas finanças e procurar não agir por impulso na hora das compras e não ceder ao consumismo desenfreado. Infelizmente, temos observado o mercantilismo dentro de muitas igrejas por não vigiarem, têm sido vítimas dos comerciantes e exploradores da fé. Não estou aqui me referindo às coisas básicas e necessárias para o funcionamento das igrejas, mas sim à exploração por parte de cantores, pregadores e missionários que mais são animadores de auditórios do que mensageiros do Evangelho de Cristo, sem compromisso com a verdade e portadores de muitas das heresias vistas neste estudo. Muitos deles são também vendedores itinerantes, cuja vida particular não condiz com os padrões de santidade que ostentam nos púlpitos. 2 Timóteo 3, 4 e 5. Esses são artistas, exploradores do povo e das igrejas, que só veem o promissor mercado evangélico à sua frente. Nos dias de Jesus, o comércio do templo em Jerusalém era abusivo e fraudulento, razão pela qual foi severamente condenado pelo Mestre, conforme João 2, 13 ao 17. Esta forma de mercantilismo, infelizmente, está presente em alguns ministérios e igrejas na atualidade, onde muitos exercem atividades entre o povo de Deus, alegando um ministério que não existe ou não tem nenhuma base bíblica. O terceiro objetivo desta lição é apresentar os novos desafios da igreja atual. Tópico 3. A relevância da coerência na vida da igreja. O comentarista diz neste subtópico que o descrédito de muitos em relação à Bíblia deve-se em grande parte pela falta de vivência por parte da igreja dos princípios práticos e sociais das Escrituras Sagradas. Subtópico 3.1. O desafio da ortodoxia. O equivalente em português da palavra grega ortodoxia, diotos, certo, e doxa, opinião, o que significa crença correta, em contraste com a heresia. Basicamente, a palavra significa doutrina correta. Em Jesus, vemos uma doutrina que não somente se baseia nas Escrituras, mas que provém do alto e que dá uma interpretação firme, correta e eficaz dos textos sagrados. A mensagem do Evangelho de Cristo é simples e clara. Ela vai direto ao ponto de cada questão, sem contradizer as Escrituras e nem satisfazer um sistema de valores, mas as interpreta de forma correta e sem rodeios, diante das verdades irrefutáveis da palavra de Deus, que é capaz de confrontar o pecador e produzir a transformação necessária para a sua salvação. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Subtópico 3.2. O desafio da ortopraxia. Essa é uma palavra que também vem do grego e é o exercício prático a partir de uma profunda reflexão teórica. É a ação feita após a apreensão de um conceito. No caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina bíblica ou ortodoxia, ensinada pelo Senhor Jesus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, entendemos que a ortodoxia deve gerar a ortopraxia, ou seja, a prática de tudo o que aprendemos na doutrina de Cristo e deve ser exercitada na vida cristã diariamente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme está escrito na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 17. Vivemos os dias que previu o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, tempos difíceis. Subtópico 3.3. O desafio da ortopatia. O comentarista inicia dizendo que esta palavra vem do grego orto, correto, e patos, sentimentos, paixões.
é buscar e desejar que o Espírito Santo opere em nós e nos conduza a agirmos com graça, empatia e amor. Buscarmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, conforme está escrito em Filipenses 2:5. A reação bíblica ao desafio pós-moderno não é abandonar a razão, mas abrir o coração e a nossa mente para o entendimento e aceitação completa da palavra de Deus, até ao ponto de desejarmos o que Deus deseja. Para que a ortopatia seja realmente praticada, é preciso que a paixão de Deus seja a nossa paixão. É preciso que os nossos pensamentos estejam de acordo com os pensamentos de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Para concluir, o mundo se opõe aos valores apresentados por Deus na sua palavra. Portanto, a igreja deve estar saudável doutrinariamente e viver um evangelho autêntico, a partir do exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que viveu o amor em sua plenitude. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez eu quero aqui te lembrar para visitar o blog revistebd.com. Nele estamos disponibilizando semanalmente subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada. Você pode pegar aqueles slides, acrescentar ilustrações, acrescentar alguns vídeos pequenininhos para a sua aula, enfim, utilizá-los da melhor forma que você encontrar. Temos também vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista, e mais comentários. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.